Antes de qualquer existência humana, quando o tempo ainda não marcava a história, o céu era puro esplendor e harmonia. Anjos radiantes celebravam o Criador com reverência e alegria. Mas, entre todos eles, havia um ser que se destacava de maneira incomparável: Lúcifer. De acordo com os relatos sagrados, ele era o querubim ungido, o mais perfeito, o mais sábio e o mais belo de toda a criação. Seu brilho era tão intenso que chamava a atenção de todos ao redor, e sua honra só ficava abaixo da de Deus. Como um escultor orgulhoso de sua maior obra, o Criador concedeu a Lúcifer habilidades que nenhum outro anjo possuía: inteligência extraordinária, poder inigualável e um lugar de grande honra na hierarquia celestial. Durante um tempo, tudo parecia perfeito. Porém, a mesma liberdade que faz um anjo glorificar a Deus também pode abrir espaço para algo terrível. Em meio a tanta luz, uma semente de orgulho e inveja começou a brotar no coração de Lúcifer, transformando gradualmente sua natureza. Quando esse orgulho finalmente floresceu, sua rebeldia abalou o céu por completo. Aquela criação, que antes era modelo de virtude, tornou-se a fonte do mal que se espalharia pelo mundo. Foi assim que o portador da luz se transformou no adversário, arrastando consigo um terço dos anjos que escolheram segui-lo. A cicatriz deixada por essa traição permanece como um lembrete de que até mesmo a maior das estrelas pode cair nas trevas. Mas como, exatamente, aconteceu essa queda? O que tornou a mais perfeita criação de Deus no inimigo que conhecemos como Satanás? É o que iremos descobrir nesse vídeo. Sejam bem-vindos, amigos e amigas. Esse é o canal Mistérios da Fé. Peço humildemente que vocês curtem esse vídeo e me ajudem a chegar aos 1000 inscritos. É um prazer fazer mais um para vocês. Você já conhece a figura de Satanás como o grande inimigo do bem, mas como ele chegou a esse ponto? Onde tudo começou? Por que o coração de um anjo tão admirado se encheu de orgulho a ponto de abalar o céu inteiro? Antes que a paz fosse quebrada, o reino celestial funcionava com harmonia perfeita. Cada anjo tinha uma missão, e havia diferentes ordens para cumprir os propósitos de Deus. Os serafins, por exemplo, são descritos como chamas vivas, sempre louvando o Criador sem descanso. Logo abaixo, os querubins, guardiões dos segredos divinos e protetores da sabedoria. Depois, vêm os arcanjos, como Miguel e Gabriel, que levam mensagens cruciais e defendem a justiça. Por fim, os anjos mais próximos de nós, que nos acompanham no dia a dia, garantindo nossa proteção. Lúcifer pertencia à ordem dos querubins, e seu papel era grandioso. Ele era visto como um líder nato, irradiando beleza e sabedoria de forma tão intensa que conquistava o respeito de todos. Ao conduzir os corais celestiais, sua voz ressoava como uma luz que guiava os outros anjos em louvor ao Criador. No entanto, o mesmo esplendor que o destacava acabou nutrindo um orgulho silencioso. Pouco a pouco, Lúcifer se deixou fascinar pelo próprio brilho e essa vaidade começou a corromper o seu coração. A partir daí, o desejo de exaltar a si mesmo superou a devoção que ele tinha pelo céu. Aquilo que Deus criara como algo bom foi transformado em vaidade e ambição, abrindo caminho para a revolta. Lúcifer passou a questionar seu lugar, sonhando em erguer seu trono acima das estrelas. E assim, o que antes era um reino de paz estremeceu, e o mal deu seu primeiro passo na história. O próprio Jesus afirmou de forma impactante: "Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago." Em um único instante, Lúcifer foi lançado às profundezas, destituído da luz que antes o envolvia. Sua glória se apagou por completo, e aquela estrela da manhã deixou de brilhar. Mas como uma queda tão drástica pôde acontecer? Apesar de sua influência gigantesca,
Lúcifer aparece pouco nas Sagradas Escrituras, geralmente em passagens breves e simbólicas. Para entender como se desencadeou a grande rebelião celestial, além da Bíblia, recorremos a outras obras, como História do Mundo Angélico, do padre José Antônio Fortia, e aos escritos de Santo Agostinho. Nesses textos, Lúcifer representa a busca de alguém que, cegado pelo próprio brilho, quis se igualar ao Criador e, por isso, foi expulso da presença divina. Mas como começou sua corrupção? No início, o orgulho surgiu como um pensamento sutil. Lúcifer se perguntava se poderia brilhar ainda mais, livre de qualquer submissão. Essa ideia, quase imperceptível, foi crescendo em seu coração. Enquanto o céu seguia em perfeita harmonia, Lúcifer, cada vez mais distante, alimentava uma chama interna de ambição. Alguns anjos até perceberam sua mudança. Seu olhar se tornou mais frio e sua voz, antes tão resplandecente nos corais, passou a silenciar. Certa vez, Gabriel, notando seu desconforto, o questionou. Lúcifer, o que inquieta tua luz? Lúcifer, porém, desconversou, escondendo as turbulências internas. Dia após dia, ele descuidou das próprias obrigações, e os outros anjos sentiam falta de seu canto. Em reuniões de louvor, onde antes liderava com entusiasmo, agora participava sem emoção, demonstrando um misto de altivez e ressentimento. Vale lembrar que o céu não impunha correntes. Cada anjo possuía liberdade para escolher servir a Deus com amor genuíno. Nesse ambiente, Lúcifer começou a atrair olhares curiosos. Alguns anjos, fascinados pelo seu carisma, deram ouvidos à sua insatisfação. Em certa ocasião, um querubim perguntou se ele já não encontrava alegria em cantar. Lúcifer sorriu levemente e respondeu que talvez existisse algo maior além daquela adoração contínua. Então, em seu íntimo, a fagulha se transformou em labareda. Lúcifer decidiu que subiria acima das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Nessa hora, o brilho que fazia dele o portador da luz se converteu em chama de ambição. O paraíso, antes invulnerável, sentiu o primeiro tremor da rebelião. Aquele que iluminava os céus com louvores agora se preparava para confrontar o próprio Criador, mudando para sempre a história do universo. Mesmo entre tantos anjos fortes e sábios, as palavras de Lúcifer chamavam atenção de forma especial. Ele falava do Criador como ninguém jamais havia feito, com sinceridade, carisma e uma autoridade que parecia natural. Os anjos não eram ingênuos, mas ficavam encantados com a forma inspiradora como Lúcifer descrevia a grandeza divina. Parecia que, ao ouvi-lo, enxergavam uma nova luz, tão forte quanto breve, como uma estrela cadente no céu. Sua bondade, respeito e influência pareciam perfeitamente merecidos, confirmando por que Deus o elogiava tanto no livro de Jó. E mesmo quando seu coração começou a se desviar, a força que Deus lhe dera não deixou de existir, apenas mudou de direção. Foi então que o Criador o chamou em particular. Em um silêncio profundo, a voz de Deus soou cheia de amor e paciência. Lúcifer, meu filho, sinto que teus pensamentos se afastam de mim. Em teu coração existem ideias que te conduzem para longe do eterno. Com a calma que ainda o envolvia, Lúcifer respondeu: Pai, não me criaste para explorar e compreender? Como poderia ser errado querer entender melhor a tua obra? A tristeza de Deus era velada, porém real. Ele sabia que a liberdade que dera a seus filhos podia gerar, até mesmo nos lugares mais puros, pequenas sementes de orgulho. Então continuou: Lúcifer, teu desejo de conhecer é bom quando guiado pelo amor, mas percebo que teus pensamentos estão se voltando para ti mesmo. Lembra-te,
A luz que brilha em ti é reflexo do meu amor, não algo que criaste sozinho. Lúcifer baixou o olhar, sentindo-se ao mesmo tempo incompreendido e ferido em seu orgulho. Não admitia querer algo além do que o próprio Deus lhe dera, mas, no fundo, estava fascinado por sua própria beleza e inteligência. Vendo seu conflito, Deus estendeu a mão mais uma vez. Filho, se te voltares para mim, teu esplendor permanecerá verdadeiro e crescerá em harmonia com o céu. Não deixes que teu coração se envolva em sombras. Porém, em vez de sentir paz, Lúcifer experimentou um desconforto que não compreendia totalmente. Por que tantos alertas? Será que Deus não confiava em sua lealdade? Ele se afastou respeitosamente, mas, em seu íntimo, o orgulho só aumentava. Com o tempo, Lúcifer continuou a liderar corais celestes, mas já não se maravilhava como antes com a glória divina. Seu coração estava dividido, tentando entender até onde poderia chegar. Novamente, Deus o chamou. Lúcifer, vejo a direção que tens tomado, e isso me entristece. Tua luz corre o risco de se tornar escuridão. Mas ainda há tempo, meu filho, para retornar. Dessa vez, Lúcifer não quis ouvir. Acreditava que merecia mais. Sentia que, de alguma forma, sua grandiosidade não estava sendo reconhecida. Então, começou a justificar seus pensamentos. Acaso não sou digno de algo maior? Por fim, o Criador, em sua compaixão infinita, o alertou uma última vez. Eu jamais me afastarei de ti, mas és livre para escolher. Com essas palavras, o céu testemunhou a tensão crescente entre humildade e orgulho no coração de Lúcifer. E, pouco a pouco, aquela centelha de insatisfação se transformaria na chama da rebelião. Estão gostando da história de Lúcifer? Comentem aí embaixo de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Talvez você esteja até pertinho de mim. Continuando, a dor de Deus era profunda quando ofereceu a Lúcifer mais uma chance. Ele sabia que corria o risco de perder sua obra-prima, mas respeitava a liberdade que dera a cada anjo. Mesmo ante a possibilidade da queda, o Criador mantinha em seu coração o amor inabalável. Eu o amarei, mesmo que ele se afaste de mim, pensou enquanto observava Lúcifer se distanciar. Todo o céu mantinha-se em expectativa silenciosa, pois uma revelação crucial se aproximava, trazendo consigo um grande desafio não apenas para Lúcifer, mas para todos os anjos. Para conceder a Lúcifer a oportunidade de crescer em humildade, Deus atrasou esse momento. Chamou-o novamente, num tom cheio de cuidado. Meu filho, em breve chegará o dia em que serás posto à prova. As tensões dentro de ti podem ser tão intensas quanto uma tempestade. Fortalece teu coração em obediência, pois o teste exigirá muito de ti. Lúcifer se ajoelhou diante do Criador, afirmando seu desejo de ser fiel. Pai, quero obedecer. Meu maior anseio é ser leal. Meu amor por ti ainda arde em meu interior. Ele falava com sinceridade, mas a semente de orgulho continuava crescendo em seu pensamento. Não sou eu o mais brilhante? A cada adiamento da grande revelação, Deus lhe oferecia mais tempo para refletir, esperando que a humildade encontrasse espaço para florescer em seu coração. Por fim, o Criador decidiu que o céu inteiro precisava conhecer seu plano. Então, reuniu todas as hostes celestiais. Em meio a um silêncio reverente, a presença de Deus brilhou com esplendor absoluto. Sua voz encheu o firmamento como um trovão sereno. Meus amados anjos, crio agora um universo material. Será um vasto reino de estrelas, planetas e galáxias, onde a vida reflita meu amor de forma singular.
Os anjos contemplaram a visão que se desenrolava diante deles, sistemas estelares dançando em harmonia, e, num desses mundos, a Terra, destinada a acolher uma criação especial. Então, Deus continuou: farei seres à minha imagem e semelhança, humanos. Eles carregarão em si tanto da terra quanto do céu. Terão corpo e alma. E, mais do que isso, eu mesmo me tornarei carne. A segunda pessoa da Trindade, meu próprio Filho, se chamará Jesus Cristo e habitará entre eles. E vós adorareis a mim nessa forma humana. A surpresa tomou conta de todos. Muitos anjos se alegraram de imediato, maravilhados com a sabedoria divina. Mas, silenciosamente, Lúcifer sentiu seu coração balançar. Aquela prova tão anunciada por Deus finalmente chegara, e a reação de Lúcifer ao plano do Criador mudaria para sempre o destino dos céus e da terra. Quando Deus revelou seu plano de tornar-se humano e, ainda por cima, sacrificar-se pela humanidade, o céu inteiro se encheu de admiração. Os anjos celebraram esse ato inesperado de amor, sentindo-se honrados por testemunharem um mistério tão grandioso. Mas, em meio à comoção, havia um anjo que não se curvou nem manifestou alegria: Lúcifer. Seu coração endureceu ao ouvir que deveria adorar o Criador em forma humana. Para ele, isso parecia uma humilhação inaceitável. A cada palavra de Deus sobre encarnar, sofrer e morrer pelos humanos, algo dentro de Lúcifer se revoltava. Ele questionava por que o ser perfeito se colocaria numa condição mortal e por que seres espirituais tão elevados deveriam reverenciar alguém feito de carne. Mais do que isso, sentia inveja. Se o Criador desejava unir-se a uma de suas criaturas, por que não escolhera o mais esplêndido de todos os anjos? Esse pensamento gerou amargura em seu peito, fazendo-o se levantar e pronunciar uma única palavra que ecoou pelos céus: não. O Criador, cheio de compaixão, o olhou com tristeza, mas Lúcifer repetiu seu protesto com ainda mais firmeza. Sua voz, antes bela, soou agora fria e desafiante. Então, voltou-se para a multidão de anjos, questionando: percebem o que Deus nos pede? Quer que nos prostremos diante de seres inferiores. Deveríamos mesmo aceitar isso? Suas palavras, carregadas de persuasão, espalharam dúvida. Muitos anjos, admirados por aquele que fora sempre o mais brilhante, começaram a vacilar. Parecia lógico pensar que criaturas espirituais de tamanha pureza não deveriam se curvar diante de uma forma material. Ainda mais se essa forma, segundo a profecia, acabaria manchada pelo pecado da humanidade. Nesse instante, uma voz cortou o silêncio como um clarão: quem é como Deus? Era o arcanjo Miguel, de hierarquia menor que Lúcifer, mas dotado de uma fé inabalável. Em 3 palavras, ele expôs a raiz do erro de Lúcifer: ninguém, por mais esplêndido que seja, pode se equiparar ao Criador. O impacto dessa frase fez tremer o coração de todos os anjos. Ela resgatava o sentido mais profundo de adoração, lembrando que, na presença divina, não há espaço para orgulho. Enfurecido, Lúcifer lançou um olhar de ódio a Miguel, surpreso por ser desafiado tão diretamente. Mas Miguel deu um passo adiante, agora com a voz firme e destemida: teu orgulho te cegou, Lúcifer. Tua luz virou trevas quando tentaste ocupar o lugar que pertence unicamente a Deus. Desse confronto, surgiram 2 escolhas claras para os anjos: seguir aquele que resistia à vontade divina ou permanecer ao lado do Criador, reconhecendo-o como soberano absoluto. Foi assim que a semente da rebelião brotou de vez no coração de Lúcifer. Aquilo que começara com dúvidas discretas e desejos secretos transformou-se em um desafio aberto. O anjo mais formoso do céu, consumido pelo próprio brilho,
deu início a uma ruptura que mudaria para sempre a história celestial e o destino do universo. Lúcifer sentiu seu interior se incendiar quando ouviu as palavras de Miguel ecoarem pelo céu, revelando para todos o orgulho que crescia em seu coração. Uma onda de fúria e vergonha o invadiu, e seu olhar se encheu de desprezo. Ele tentou manter a postura altiva, mas sua voz tremia levemente ao responder. Miguel, tu és cego. Não vês que nos pedem algo absurdo? Que eu, o primeiro em glória, me ajoelhe diante do que é frágil e passageiro? Isso não é devoção, é humilhação. Miguel se manteve firme, irradiando uma serenidade quase palpável. Em seu olhar havia compaixão e determinação na mesma medida. Lúcifer, Deus não se diminui ao tornar-se humano. Ele escolhe chegar perto de nós por amor. Tu, porém, estás tão fascinado pelo próprio brilho que não aceitas ser menor do que imaginas. Esqueceste que todo o teu esplendor vem dele. Essas palavras atingiram Lúcifer como uma lâmina afiada, revelando a sombra que crescera em seu interior. Em silêncio, ele se afastou, cabeça erguida, mas corroído por uma ira que não podia mais disfarçar. Sozinho, externou sua raiva em lágrimas não de tristeza, mas de um ódio impulsionado pelo orgulho ferido. E, mesmo que no fundo soubesse que Miguel falava a verdade, esse reconhecimento só aumentava a sua revolta. Deus nos pede o impossível, resmungava em voz baixa, refletindo sobre a ideia de adorar um ser que se deixaria crucificar por criaturas inferiores. Como nós, feitos de luz, poderíamos nos sujeitar a uma carne mortal, a um corpo que sangra e sofre? Será que nos compete venerar tal fraqueza? Suas palavras, ao se espalharem, soavam menos como discurso de ódio e mais como uma defesa da própria dignidade. Falava de liberdade, do direito de cada anjo de crescer sem ter de se curvar a uma forma aparentemente menor. A lógica de Lúcifer era sedutora. Se Deus lhes dera livre-arbítrio, por que não usá-lo para escolher um caminho próprio? Por que não aspirar a algo além daquele serviço eterno? Aos poucos, o exército de Lúcifer foi se formando. Curiosamente, não eram anjos despreparados ou de pouca influência que o seguiam, mas justamente os mais poderosos, aqueles cuja beleza e inteligência se destacavam. Sentiam-se atraídos pela promessa de alcançar um status superior, livres de qualquer submissão. Suas luzes individuais, antes esplendorosas, começaram a se misturar com a escuridão do orgulho. E, assim, o primeiro grande racha no céu estava se desenhando, guiado por aquele que, um dia, fora a estrela da manhã. Agora, eu pergunto a você que está assistindo: quem seria você nesse cenário? Miguel, que não era o mais forte, mas o mais temente a Deus, ou Lúcifer, que, apesar de poderoso, era completamente egoísta? Me diz aí nos comentários. Em uma das reuniões entre os anjos rebeldes, Lúcifer se colocou à frente de todos com imponência inquestionável. Sua voz retumbou como um trovão. Nós representamos o novo futuro. Somos a luz que não se curva. Se o Criador não nos conceder a posição que merecemos, tomaremos essa glória por conta própria. As palavras de Lúcifer vibravam com tanta força que muitos anjos sentiam seu interior tremer. Ele falava de liberdade e grandeza, e seu carisma envolvia todos os presentes numa aura de questionamento. Assim, formou-se o primeiro exército do céu a se voltar contra Deus. Os anjos mais poderosos, antes conhecidos por sua lealdade e beleza inigualáveis, uniram-se a Lúcifer. O firmamento, que sempre fora cheio de harmonia, passou a ecoar com rumores de guerra. Em outro extremo do céu, Miguel erguia-se, decidido e corajoso. Pequeno em comparação a muitos outros anjos, mas movido por uma fé inquebrantável, ele alçou sua espada e repetiu seu brado:
Quem é como Deus? Essas palavras tão simples, porém repletas de verdade, sacudiram quem ainda estava na dúvida. Miguel, humilde e firme, se colocou à frente dos anjos fiéis. Ele entendia que os rebeldes eram numerosos e poderosos, mas não hesitou. Sua força vinha diretamente do amor e da confiança no Criador. Então, a batalha que dividiu o céu começou. De um lado, Lúcifer e seus seguidores, cuja luz se transformara em trevas envoltas em orgulho. Do outro, Miguel liderando os anjos leais, segurando a espada com firmeza e fé. Os corações puros, fortalecidos pela presença divina, enfrentavam a fúria de seus antigos irmãos. Clarões de luz percorriam o firmamento sempre que as espadas se cruzavam, como estrelas cadentes em um combate intenso. Lúcifer, tomado de ira, tentava de todas as formas suplantar Miguel. Seu poder era imenso, mas sua luz estava distorcida pelo ódio, e as palavras que gritava, antes repletas de sabedoria, soavam agora vazias e cheias de desprezo. Eu fui o primeiro. Eu sou a única e verdadeira luz. Porém, Miguel permanecia inabalável. Ele não lutava por glória própria, mas por lealdade e amor ao Criador. A convicção de que a bondade divina sempre venceria fortalecia cada golpe que desferia. A guerra se estendeu até que a força dos fiéis prevaleceu. Ao erguer sua espada, Miguel bradou uma última vez: "Pelo poder de Deus, retira-te!" E naquele momento, a escuridão que envolvia Lúcifer se desfez, levando o exército rebelde consigo. Lançados para longe do céu, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, e sua hoste caíram, como estrelas que despencam, levando à própria ruína. Em instantes, o paraíso voltou a silenciar, mas não sem uma ferida profunda. Um terço dos anjos havia escolhido o caminho da rebelião. Apesar da tristeza, os anjos fiéis sentiam que a luz triunfara. A humildade e a devoção de Miguel provaram que o poder supremo não está na hierarquia ou na imponência, mas na certeza de que Deus é incomparável em bondade. A pergunta, quem é como Deus, ecoou pelo universo, lembrando a todos que nada, nem mesmo o brilho mais intenso, pode ofuscar o amor divino. A paz retornou ao céu, agora marcada pela memória da batalha que mostrou a força insuperável da fidelidade e da verdade. Quando a guerra chegou ao clímax, o próprio céu se abriu para banir Lúcifer e os anjos que o seguiam. Aqueles que antes ocupavam posições de destaque na corte celeste, resplandecendo como astros de primeira grandeza, foram expulsos como meteoros incandescentes rumo a uma escuridão completa. A estrela da manhã, agora renomeada como Satanás, sentiu em sua essência o peso desse momento. A perda do convívio divino se tornou uma dor que superava qualquer sofrimento físico. Esse exílio não era ainda o inferno definitivo, mas um estado de separação absoluta do Criador, onde a paz e o fulgor de outrora não podiam mais ser contemplados. Para Satanás, esse abismo sombrio significava uma mudança radical de propósito. Incapaz de permanecer na presença de Deus, seu coração amargurado encontrou uma nova razão de existir: prejudicar a obra divina sempre que possível. Se ele não poderia mais alcançar a glória suprema, então voltaria sua fúria contra aquilo que Deus mais amava: a humanidade. Ele viu nos seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Criador, um alvo perfeito para despejar seu rancor. Em sua lógica distorcida, eram eles os favoritos de Deus, e Satanás faria de tudo para afastá-los do amor divino, corrompendo e arrastando-os para longe da luz. Desse modo, o mal passou a atuar como uma força ativa no mundo, deixando de ser apenas a ausência de bem. Um terço dos anjos, agora chamados de demônios, seguiu Satanás nesse propósito de fomentar orgulho, inveja, cobiça e toda sorte de tentações entre os homens. Deus,
por sua justiça e amor, permitiu que a decisão desses anjos rebeldes tivesse consequências definitivas. Se escolheram rejeitar a luz, não poderiam permanecer onde a santidade e a plenitude do bem reinavam. Ainda assim, o Criador não os aniquilou. Deixou que existissem na condição sombria que eles mesmos abraçaram. Foi assim que se estabeleceu um equilíbrio entre a justiça divina, que não admite o pecado diante de sua glória, e o amor que continua a respeitar a liberdade de cada criatura. A história de Lúcifer, que se tornou Satanás, não termina na queda. Suas ações se estendem até os dias atuais, afetando o relacionamento entre o bem e o mal no universo. Todo ato de tentação e rebeldia encontra nele uma raiz, mas cabe a cada ser humano dotado de livre-arbítrio decidir se cede ou não a esse impulso destrutivo. Ainda hoje, a pergunta de Miguel continua a ecoar: quem é como Deus? Um lembrete constante de que, por mais intensas que sejam as investidas do mal, o amor e a verdade do Criador têm a vitória final. Desde que foi expulso do céu, Satanás persegue o mesmo objetivo: desviar o coração das pessoas de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos relatos de sua atividade como o grande tentador, disposto a confrontar não apenas figuras anônimas, mas também aqueles escolhidos para missões especiais. O exemplo mais marcante está no Novo Testamento, quando ele tenta o próprio Jesus no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, o Filho de Deus enfrenta Satanás cara a cara. O inimigo, astuto, começa oferecendo aquilo que parece mais urgente: alimento, sugerindo que Jesus transforme pedras em pães. Em seguida, apela para a vaidade, instigando-o a saltar do pináculo do templo para que anjos o salvem diante de todos. Por fim, mostra-lhe todos os reinos do mundo e promete entregá-los, desde que Jesus se ajoelhe e o adore. Nesse instante, Satanás revela sua intenção suprema: receber a adoração que só Deus merece. Esses episódios ilustram a tática principal de Satanás: explorar as fraquezas humanas, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Ele persiste em semear dúvidas sobre a bondade e a soberania divina, provocando orgulho ou desespero. No entanto, Jesus responde com firmeza e fidelidade ao Pai, lembrando a todos nós que, por mais insistente que o mal seja, a confiança em Deus tem poder para resistir a qualquer tentação. Assim, a antiga batalha do céu prossegue na terra. Satanás, caído e dominado pela inveja, busca corromper os filhos de Deus, mas o amor divino e a graça concedida aos seres humanos fornecem as armas necessárias para vencê-lo. O conflito entre bem e mal, iniciado na rebelião de Lúcifer, continua vivo, mas a certeza é que a luz divina permanece sempre presente, pronta para resgatar e fortalecer aqueles que escolhem permanecer fiéis. Em última análise, por mais ruidoso que seja o mal, ele não pode superar o poder do amor incondicional que vem do Criador. E isso, em si, confirma a verdade proclamada por Miguel: quem é como Deus? Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus encontra Satanás no deserto. Ali, o inimigo o desafia, oferecendo 3 caminhos tentadores. 1. Transformar pedras em pão, apelando para a fome de Jesus. 2. Saltar do ponto mais alto do templo, esperando que os anjos o salvassem e mostrassem seu poder publicamente. 3. Receber todos os reinos do mundo, em troca de adoração a Satanás. Cada proposta exalta orgulho, exibicionismo ou busca desenfreada por poder. No entanto, Jesus responde com firmeza:
usando as Escrituras como escudo e deixando claro que só Deus merece adoração. Mostra-nos, assim, que o verdadeiro poder não vem de milagres espetaculares ou da imposição de força, mas da obediência amorosa a Deus. Outra narrativa de resistência ao mal se encontra no livro de Jó. Nesse relato, Satanás questiona a fé de Jó, sugerindo que ele só amava a Deus porque era abençoado e protegido. Então, Jó enfrenta perdas terríveis: família, saúde, bens materiais, e seu sofrimento beira o insuportável. Mesmo em meio a dúvidas e dores profundas, Jó permanece fiel. Ele questiona, chora e lamenta, mas não nega a soberania de Deus. No fim, fica claro que seu amor não dependia apenas de bênçãos. Era uma fé genuína que atravessou a tempestade. Satanás falha, provando-se incapaz de destruir um coração que se mantém ancorado em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Após sua expulsão, o primeiro grande ato de Lúcifer, agora Satanás, foi no Éden, onde Deus criara o cenário perfeito para a raça humana iniciar sua jornada. Assumindo a forma de uma serpente, ele se aproxima de Eva e planta a dúvida. Foi mesmo que Deus disse para não comerem de nenhuma árvore do jardim? Com essa pergunta, Satanás dá o passo inicial para corromper a inocência de Adão e Eva, sugerindo que Deus estaria escondendo algo deles. A promessa de ser como Deus se mostrou irresistível para o primeiro casal, que escolheu desobedecer ao Criador. Assim, a queda no Éden trouxe a sombra do pecado ao mundo, realizando o plano de Satanás de afastar a humanidade de seu estado original de comunhão plena com Deus. Do Éden aos nossos dias, a ação de Satanás segue sendo um conflito permanente na vida humana. Suas tentações assumem formas diversas: orgulho, inveja, ganância. Mas a motivação é sempre a mesma: separar o homem de Deus e afundá-lo em trevas. No entanto, cada história bíblica de resistência ao mal lembra que, no final, o bem tem a última palavra. A fé humilde, como a de Jó, ou a resposta firme de Jesus, demonstram que a luz permanece acessível a todos os que a buscam. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, Satanás aparece como o grande dragão, símbolo de um poder enganador e destrutivo. Ali, ele é descrito como aquele que engana o mundo inteiro, revelando seu foco incansável em corromper e dominar a criação. As profecias do Apocalipse mostram que, nos últimos tempos, o mal tentará atingir seu ápice, intensificando o confronto entre trevas e luz. Entretanto, mesmo em meio a visões de batalhas cósmicas, há a certeza de que o triunfo final pertence ao Criador. O dragão, que outrora foi a estrela da manhã, não conseguirá se igualar a Deus. Sua derrota é anunciada como inevitável. Esse desfecho confirma que, por mais assustadores que sejam os golpes do mal, o bem permanece invencível, pois se apoia na bondade infinita de Deus. O livro do Apocalipse descreve um período crítico na história da humanidade, marcado por desastres e provações. É nessa fase que o mundo se divide entre aqueles que seguem a Deus e os que se rendem às artimanhas do mal. Satanás ressurge em seu papel de grande enganador, tentando desviar a humanidade da verdade e atraí-la para o caos. No clímax da narrativa, o Apocalipse revela uma batalha decisiva entre as forças celestes, lideradas por Miguel, e o próprio Satanás. Essa luta representa a continuação do conflito iniciado quando Lúcifer se rebelou no céu e foi expulso. Agora, nos momentos finais, ele busca uma última tentativa de usurpar a glória divina, apoiado por aliados sombrios como a besta e o falso profeta. Esses poderes, influenciados por Satanás, erguem-se para espalhar idolatria e corrupção, formando um reino que imita de modo distorcido o reinado de Deus. O Apocalipse, porém, não deixa dúvidas.
Depois dessas provações, o poder do mal é definitivamente vencido. Satanás é lançado no lago de fogo, de onde não pode mais ameaçar a criação ou corromper as almas. Nesse ato de justiça, o mal é aniquilado, e a liberdade humana finalmente se vê livre do enganador, confirmando a soberania de Deus. Para a fé cristã, essa derrota de Satanás no final dos tempos simboliza a certeza de que, apesar de toda a violência e engano que ele possa causar, seu tempo é curto e seu poder limitado. A vitória final do bem não acontece apenas pela força, mas sobretudo pela verdade, amor e justiça que emanam de Deus. Essa esperança de restauração plena e reencontro com a luz divina fortalece os fiéis a enfrentarem as tentações e desafios do presente. O que vocês acharam da história de Lúcifer? Comentem aí embaixo. Peço humildemente que curtem esse vídeo, compartilhem com os amigos e me ajudem a chegar aos 1000 inscritos. Estou deixando 2 vídeos especiais para você aqui no final. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.